Olá, meu nome é Joelma Brasileiro, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica do IFPE Campus Ipojuca e eu vim aqui para apresentar o nosso projeto da disciplina de sistemas térmicos. É um sistema de monitoramento de um ciclo de refrigeração e o nosso grupo é formado por mim, Joelma, né? Mais Aleph Gama, Clayton Calisto, Denis Wendel, Jimmy Robert, Jonathan Carolino, Leidiane Santos e Wellington Silva. Então, a gente vai apresentar da seguinte forma. Foram necessários utilização de uma bancada didática disponível lá no campus, aqui no campus IFPE, campus de Pojuca, fica na sala C7, no laboratório de controle de processos e instrumentação. Então, nós utilizamos essa bancada didática, mas para montar o sistema de monitoramento foram utilizados alguns equipamentos do laboratório IFMaker, que foi a utilização de um Arduino e alguns sensores do tipo termistores, mas todos esses equipamentos vão ser detalhados, cada um dos estudantes. Então, para isso, a gente vai apresentar alguns vídeos a seguir. Antes de iniciar a apresentação realmente do nosso projeto, vamos ver o que é um ciclo de refrigeração, né? Então, nós temos aqui, ó, um esquema de um ciclo de refrigeração, que é formado por 4 componentes básicos, que é um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. São 4 processos, tá? Nessa sequência dessa ordem aí das setinhas. E cada um dos processos está aí na descrição. Vai ser apresentado também via vídeo. O que é o nosso projeto, como já falei, é a utilização de sensores para informação e transmissão dos estados termodinâmicos nos diferentes pontos do sistema, para análise de desempenho e eficácia da máquina térmica, que nesse caso é um chiller. Essa é a bancada, mas vamos para o vídeo para poder ver melhor. Então, essa bancada, ela tem 2 trocadores de calor, um trocador de calor que é o evaporador do chiller, e é essa troca de calor que vai fazer a água do reservatório de água fria resfriar. E nós temos aqui um outro trocador de calor, que é onde a água quente, né, troca calor com água fria. O nosso projeto, na verdade, vai ter como foco o funcionamento do chiller, que é o ciclo de refrigeração, que a gente vai fazer o monitoramento, e com a utilização de cada um dos seus componentes. E o evaporador, que vai estar ali, trocando calor com a água fria. A água que deve ser resfriada, na verdade, para o processo. Meu nome é Leidiane e eu vou apresentar um pouco sobre os componentes utilizados no sistema de monitoramento. O primeiro dos componentes a ser que foi utilizado foi um Arduino. Os Arduinos possuem funcionamentos semelhante ao de computador, onde é capaz de interpretar entradas e controlar saídas a fim de automatizar um sistema. Para isso, é preciso fazer uma programação onde você consegue definir quais decisões devem ser tomadas a partir de cada circunstância. Para o nosso sistema, nós utilizamos o Arduino Mega 2560. Outro item utilizado foi os cabos jumper do tipo macho-macho. São cabos que fazem conexões dos componentes eletrônicos em circuitos. Também utilizamos a placa protoboard é utilizada, né, na realização das conexões de circuito, onde não há necessidade de soldagem dos materiais, pois ela faz a interligação dos componentes internamente. O outro componente foi um termistor NTC de 100K. Na análise que foi feita para a utilização dos sensores de temperatura, nós tínhamos 2 possibilidades. Um termopar e os termistores de 100K. Mas, por conta da precisão, nós preferimos utilizar os termistores de 100K. O termistor, ele é um tipo de componente eletrônico que ele tem a resistência alterada termicamente. Ou seja,
ele apresenta um valor de resistência diferente para cada temperatura. É assim que a gente consegue medir a temperatura de onde está sendo medido, né? As principais características desse termistor é a taxa de medição, que vai de menos 40 a 300 graus. A alta sensibilidade, ele é bastante sensível. Ele possui uma estabilidade bacana. E o tempo de resposta, que é um tempo bem rápido. Depois do sistema pronto, nós fizemos uma análise no software Tinkercad, onde ele dá uma previsão de mais ou menos como é que fica o circuito. E aqui nós temos uma imagem do sistema de monitoramento pronto. Tá ligado aquela vez que tu baixou naquele dia? Sexta-feira, pronto, eu desarmei. Agora só precisa estar no biblioteca. Não sabe o autor da biblioteca? Tem 3 bibliotecas diferentes da mistura. Eu pesquisei isso aqui, Não, então, olha a pessoa tá dizendo aqui pelo YouTube. Parece... Voltando, né? Tá 8 pessoas colocadas. Só pegar ele já na escala. Foi. Pronto, a gente está fazendo aqui a instalação dos sensores nos 4 pontos, né? Instalamos o ponto 1, 2 e 3 e agora o sensor no ponto 4. Ponto 2, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora eu vou colocar o ponto 4. E ponto 4. Vamos ver aqui, né? Já mostrei. Tá ponto instalado? Ponto 4 é esse, né? Aqui no nosso sistema, nós temos os 4 pontos que foram mostrados no gráfico, que estão aqui no sistema interligados aqui. Nós temos o trocador de calor, ponto 1, em direção ao compressor, ponto 1, registro. No ponto 2, nós temos a saída do compressor para o condensador. Do condensador, saindo embaixo aqui, ponto 3, nós temos o registro aqui no ponto 3. E daqui ele vai para a saída aqui do compressor e vai passar pelo filtro e pelo visor. E do visor ele vai aqui para a válvula de expansão. Então, na saída da válvula de expansão nós temos o ponto 4. E retorna novamente aqui para o trocador de calor. Esses pontos estão todos registrados a partir do Arduino aqui, os termistores. Vamos passar para Bem, boa noite. Aí aqui temos a protoboard, né? Onde os termistores do tipo NT100 estão fixados, 4 termistores, que estão ligados em série com os resistores. E aqui fazendo a alimentação dos termistores, temos uma placa Arduino Mega, que faz a leitura, processamento e compilação desses dados, né? Aí via cabo, nós fizemos a programação do sistema via plataforma IDE e podemos acompanhar aqui a leitura dos dados de temperatura e, consequência desses dados junto com a pressão, vamos conseguir ali nossas respectivas entalpias para dar procedimento aí com os cálculos. Quando começamos, aqui a temperatura da água aqui, água quente, estava aqui aproximadamente a 50 graus Celsius. A gente ligou o sistema, ligamos o chiller e agora está equalizado. A temperatura está tanto de entrada, essa aqui, como de retorno, e a entrada da água gelada está em 23 graus agora, depois do chiller em funcionamento. Regime permanente. A gente vai ter então a temperatura nos sensores com o chiller em regime permanente, sendo no sensor 1, no ponto 1, né, que é entre o evaporador e o compressor, vamos ter 17,2 graus. No sensor 2, após o compressor, antes do condensador, a gente vai ter 61,6 graus. No ponto 3, após o condensador, antes da válvula de expansão, a gente vai ter 37,9 graus. E no ponto 4, vamos ter 18,9 graus. Com isso, a gente vai poder calcular as entalpias a partir das pressões que o fabricante estipulou para o compressor. Bom, segundo o gráfico que a gente aprendeu
na aula, que vai dar uma simplificada aqui e depois a gente vai mostrar para vocês na prática. Mas seria basicamente entre ponto 1 e 2 seria nosso compressor, entre ponto 2 e 3 seria nosso condensador, 3 e 4 nossa válvula de expansão, 4 e 1 seria nosso evaporador. Então aqui vai ser explicado como foi definida a vazão tanto do fluido, né, da água, do reservatório de água, como do fluido refrigerante, né, do nosso chiller aqui. Aqui a gente consegue visualizar, né, um volume de controle no evaporador, em que a gente tem aqui o ponto 4, onde entra nosso fluido refrigerante no evaporador. Ele troca calor com a tubulação do reservatório de água e ele sai aqui do ponto 1 a uma entalpia, né, diferente do ponto 4, assim como o ponto 5 e 6. Aqui a gente tem um rascunho das equações, certo? A gente consegue ver aqui a massa da água, a vazão mássica, né? A sua vazão volumétrica vezes a sua densidade. Conseguimos adquirir a vazão volumétrica por um instrumento presente no chiller na bancada de trabalho. Temos aqui, ó, nossa vazão obtida por medição. Temos esse aqui, certo? Em quilogramas, ou melhor, em metros cúbicos por segundo, exatamente. Em metros cúbicos por segundo adquirimos esse valor aqui, certo? No medidor de vazão. O medidor em si, ele calcula em litros por minuto. Mas ao fazer a conversão, a gente adquire esse valor aqui, a temperatura do ponto 5, né? Do ponto aqui do evaporador, antes de entrar no evaporador, a gente tem ela como 27, certo? A água estava mais quente. E no ponto 6, a gente tem a temperatura de 23, né? Após trocar calor com o chiller. Vou falar um pouco como foi encontrada a potência no compressor. Foi utilizada a vazão mássica, vezes a diferença de entalpia no ponto 2 e no ponto 1, onde no ponto 2 foi 440 e no ponto 1 418. Encontramos assim 0,253 kW e, em função das entalpias, 22 kJ por quilograma. Para calcular o que entra, também utilizamos a vazão mássica vezes a diferença de entalpia no ponto 1 e no ponto 4. No ponto 1, 418 e no ponto 4, 254. Foi obtido os seguintes valores: 1,8139 kW e 164 kJ por quilograma. Para transformar em BTU, utilizamos esta tabela de conversão de unidades, onde 1 watts é igual a 3,413 BTU por hora. Com isso, fazendo a regra de 3, foi encontrado o valor de 6.191 BTU por hora. Também, para calcular o que sai, utilizamos a diferença de entalpia no ponto 2 de H2 e H3, onde H2 é 440 e H3 é 254. Encontramos os seguintes valores: 2,057 kW e 186 kJ por quilograma. Aqui também, fazendo a regra de 3, para achar em BTU, foi obtido o seguinte valor: 7.020 BTU por hora. Para determinar o COP, é a diferença de H1 menos H4 dividido por H2 menos H1. H1 é 418 e H4 é 254, dividido pela entalpia 2, que é 440, e a entalpia 1, que é 418. Fazendo essa divisão, encontramos o valor de 7,45.